Fala, piloto, bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da 11ª etapa do Mundial de Motocross MXGP, que ocorreu nesse final de semana na África do Sul, aí 18 anos, acho que foi a última participação que teve, 2007, 2008, se eu não me engano, uma etapa sediada na África do Sul. Temos aí dois pilotos da casa, né, com grande destaque, Kevin McLellan e Calvo Verlandro, que representou já a Holanda no Motocross das Nações. Esse ano disputará pela África do Sul, junto com Kevin McLellan. Então, muito bacana ver isso daí. Uma pista sensacional, né? Muito bacana. Vou mostrar o vídeo para vocês aí. Uma pista super veloz, subida, descida, né? Não tão íngreme assim, mas era uma pista super veloz. Os saltos alucinantes, aí uns triplão em subida e tudo mais, algumas sequências em descida, assim, muito bacana, deu muitas ultrapassagens, algumas dificuldades aí, a altitude tirou um pouco da potência das motos, principalmente os pilotos das 250 sofreram bastante, e o sol na cara, né, o sol na cara judiou dos pilotos, dá pra ver que eles estavam sofrendo bastante. Alguns pilotos colocaram pala, uma pala maior, lente fumê e tudo mais para tentar se ajustar o mais rápido possível. E a pista não detonou tanto, porque só teve MX1 e MX2, né? Normalmente a gente tem às vezes etapas com o feminino ou o europeu, e daí a pista pega, aí a pista detona. Então choveu um pouco antes, porém, como é na altitude, no morro ali, secou bastante, teve um pouco de poeira, mas deu bastante opções, a pista ficou muito bacana, não detonou tanto, então ultrapassagem era um pouco difícil, mas para quem estava muito bem preparado, com certeza não sofreu. Briga entre os pilotos da KTM, já vamos estar falando um pouquinho disso, que tem influenciado o campeonato da MX2, a gente possivelmente esteja vendo a última temporada de Romain Febvre na Kawasaki e até mesmo Paul Jonas, né? A Kawasaki continua, mas talvez com pilotos diferentes, né? A Ducati também pode estar vendo novos pilotos aí. A gente já teve a saída de Jeremy Swirl, que comenta que vai estar de volta em breve. Aí a gente tem conversas aí que ele estará numa equipe KTM privada, já vamos estar falando um pouco disso também. E mais um show de Lucas Koenig vencendo mais uma etapa, Guilherme Farrés dando um grande passo para o campeonato e se aproximando do Sasha Koenig. Então é isso daí, um pouquinho do que a gente anotou para vocês aí. Roda a vinheta, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e vamos para cima. Fofocross. Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, os Koenig Brothers têm dominado o campeonato aí, mas Sasha Koenig melhorou, tem melhorado dos tombos, das loucuras que ele faz, né? Cometeu alguns erros nessa etapa, já não tá falando um pouco disso, mas eu tô aqui para falar mesmo. Próximo final de semana, etapa de Salt Week, vamos ver os Koenig Brothers aí. Até o chefe da equipe, né, o De Carli, comentou, né, se vocês não estivessem sentindo bem fisicamente, ou com febre, ou resfriado, não vou liberar vocês, então meus bichinhos estão andando na linha ali. Lucas Koenig fez uma etapa sensacional, vamos estar falando também disso também, levou as duas baterias. Sasha Koenig, né, que a gente comentou, a briga dos pilotos KTM, né, ele tem tido uns arranca-rabo com o seu companheiro de marca, né, vamos dizer assim, né. Simon Langford saiu da equipe do De Carli e foi para a KTM oficial, e eles já se estranharam no italiano internacional de Itália, né, que era fazer corridas de pré-temporada ali, eles acabaram se estranhando lá, e nessa etapa o Simon Langford jogou duro, né, em ambas largadas, larga e espalha o piloto, né, ele vê realmente que é o Sasha Koenig, ele espalha. Na primeira ele não vai tão sujo, mas na segunda eles acabam se batendo logo na saída do gate, cara. Quando ele vê que é o Sasha Koenig, ele ergue a moto, vai reto, empurra o cara lá fora. Gia, só tava defendendo para ele sair na frente, para se recuperar a pontuação. Só que vamos dizer assim, nessa tipo de atitude aí, quem se deu muito bem foi o Guilherme Farrés, que saiu em terceiro, quarto,
ele espreme os pilotos, ele puxa para dentro, sai liderando, né? Faz o role shot e ó, tchau. Diz só um adeus ali, vence, né? A segunda bateria ali, bem tranquilo, com uma diferença aí de 4 a 5 segundos da bateria toda. Era uma pista bem difícil de tirar, vamos dizer assim, a diferença, né? Então, isso aí tem ajudado, tipo, uma etapa, outra. Então, às vezes a gente fala, né? Até nas entrevistas ali, nos anunciantes fala que o seu maior rival às vezes está dentro do teu box, né? Defendendo a tua marca, né? Que cada piloto quer bater seu companheiro de equipe, né? Então, eles já se estranham, né? O Simon Leffert estava liderando o campeonato, agora caiu para terceiro. Tá uma loucura esse campeonato, por isso já sempre anda. Da MX2 ano passado também aconteceu bastante isso. O piloto abrir 20 e poucos pontos, daqui a pouco já tá atrás. E é o que tem acontecido, né? Sasha Cunin tava 40 pontos, acho que na frente, chegou a estar 40, 30, 38, agora tá apenas, deixa eu ver aqui, 14 pontos atrás. Então, o campeonato vai pegar fogo. Simon Leffert tem cometido alguns erros, cometeu bastante erros em 2, 3, 4 etapas seguidas, então ele perdeu a liderança, deu uma ressurgida agora, vai ter um break agora de uns 2 finais de semana, e com isso, vamos ver o que a gente espera dele pro resto da temporada, né? E o que eu ia falar? O Guilherme Farrés vem de ótimos resultados, né? Venceu com autoridade em Portugal, já tinha vencido na França, venceu em Portugal, venceu as corridas classificatórias, as 2 baterias, e agora na África do Sul vence as 2 baterias. No sábado não conseguiu bater o Simon Leffert na corrida classificatória, e aí ele despenca, né? A pontuação tá 30 e poucos pontos para 14. Então, estamos na 11ª etapa, tem mais 7 etapas aí. 7 não, mais 8 etapas, são 19 etapas. O bicho vai pegar. A gente vê um número de pilotos menores nessa etapa por ser fora da Europa, né? Ser na África. Mas, cara, o campeonato, a etapa foi alucinante, né? Vou deixar para vocês um pouco a pista agora, para vocês verem o vídeo da pista aí que a MXGP fez. Muito bacana, acompanhem aí. Infelizmente eu não consegui o vídeo do Kevin McLellan, que é de 250, é muito mais alucinante, mas acompanhe um pouco aí. E voltando a falar da 250, né? Foi uma corrida muito bacana. Farrés, vamos assim, dominou a etapa na primeira bateria. Ele não sai em terceiro, mas o
Simon Lafar comete um erro logo na segunda sequência e ele passa por fora, né? Ele vem numa sequência diferente, que é um pouco mais comprida, só que veloz. Eles saltavam 2 por dentro e caía junto, né? Então ele fazia uma lombada e só 2 no final. Os pilotos, o Simon Lafar defende a posição contra o Sasha Kunin, não consegue saltar 2, né? Ele faz 1, 2 e 1, né? E com isso, o Guilherme Farrés vem por fora, passa os 2, né? Faz 1, 2 e sai na frente e não recebe mais nenhum ataque, né? Sasha Kunin tenta ali, já consegue assumir a segunda posição na terceira, quarta curva, mas não consegue atacar Guilherme Farrés, que leva a vitória aí. Na segunda bateria, como eu comentei, ele larga na frente, também não sofre nenhum ataque. Quem leva a pior é Sasha Kunin, que é espalhado para fora, sai praticamente de 10º, alguma coisa, vem ganhando bastante posições, já era o 5º na primeira volta ainda, e toma esse tombaço aí que eu vou mostrar para vocês. Just to the rider's left. We have not yet completed a full lap. Kunin buries the front end. He has a massive swap. Oh, and he's smoking as well. He's got damage to that KTM. That's how hard he's hit. Has he damaged his radiator? He comes in here. Watch this. He's going to fold the front around about. Oh, he caught the back. And then it threw him down. And I think he snagged his radiator on the bank on the way. And watch this here. Folds the front and then buries the back. It comes around. And that right-hand radiator, I think that's taken a hit. And he's smoking like a chimney early in race 2. Vem lá de trás e consegue uma 6ª posição. Na segunda bateria, o que favorece? Os pilotos estão mais cansados, o sol estava na cara, e ele se arriscou e conseguiu recuperar ótimas posições. Se fosse na primeira bateria, ele ia sofrer e não ia ficar nem entre os 8 primeiros ali, que terminou muito próximo. E falando agora do restante, né, o Guilherme Farrés dominou, Sasha Kunin teve esse, vamos dizer assim, essa espalhada na largada da segunda bateria, e o tombo fez no 6º, ficou fora do pódio, teve mínimas chances ali, mas o restante foi bacana. Simon Lafar foi constante a bateria toda ali, 5, 4, não conseguiu atacar o Guilherme Farrés, fez um terceiro, um segundo, segunda geral, mas o último lugar do pódio foi sensacional, porque estava em disputa de 3 pilotos, né? János Reisler, piloto da Latvia, né, que fez o seu primeiro pódio na etapa passada, em Portugal, Kevin McLellan e Leon Everts. Então, os 3 estavam disputando na bateria e quando deu a placa, os mecânicos deram a placa de 5 voltas, os 3 estavam colados, né? McLellan tinha acabado de assumir a 3ª posição da bateria, e aí que eu falo, né, da diferença, e vamos falar um pouco do Guilherme Farrés também. Vamos dizer, o János Reisler vem do pódio, né? Já vinha batendo na trave, venceu os caras, bateu o pó dos caras, subiu no pódio na etapa passada, e é onde era o ponto fraco dele, né? As últimas 5 voltas, a gente viu em inúmeras etapas ele liderando e perdendo rendimento no final da bateria. Cara, nessa ele virou a mão no acelerador, foi lá, passou o McLellan e abriu ainda, né? Que o McLellan ainda ficou um pouco assim, segurou o Everts também, abriu um pouquinho do Everts ali. Isso mostra a confiança, um resultado, né? Que vai trabalhando a favor, o cara vai montando ele, né? E ele tira da cabeça aquilo ali que os caras são melhor, se eu já venci uma vez, eu consigo vencer mais. Então, a mesma coisa do Farrés, vem de 4 baterias vitórias, né? Mais uma prova classificatória, um segundo do corrida classificatória da África do Sul, então vem tudo a favor, né? Tipo, aquela bola de neve a favor, e a mesma coisa foi o resultado, falando. E János Reisler, que na etapa passada fez um segundo, nessa faz um terceiro. Então, muito bacana ver o resultado do jovem piloto, né? Que parece estar sem contrato, ele e o irmão dele, como a Yamaha não vai renovar com a equipe atual, não sei se vai ter uma outra equipe, como que vai ser da 250, porém a equipe atual não vai ser a Yamaha, eles vão fechar a equipe. Talvez os 2 irmãos vão estar sem esquema para o ano que vem, ou com essa nova contratação de uma equipe nova aí para coordenar a MX2, né? Falando agora da etapa, deu Guilherme Farrés, Simon Lafar, János Reisler, terceiro, Kevin McLellan, piloto da África do Sul, deixou no finalzinho ali nas 3 últimas voltas escapar ao último lugar do pódio, né? Fazer a festa do povo sul-africano. E quinto lugar é Leon Everts, que também tem mostrado bons resultados. Aí ele falou que às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que ele tem fugido um resultado melhor ou tá disputando melhores posições, né?
Então, no campeonato, como eu comentei, estava de 34 a mais, alguma coisa assim, das etapas anteriores, caiu para 14, agora Sacha Koenig continua liderando, 14 pontos atrás tá a Guilherme Farrés, e terceiro tá o Simon Laffer, tá uns 53, se eu não me engano. Então o campeonato tá encaminhando para esses dois aí, Sacha Koenig e Guilherme Farrés. Então vamos ver o que nos espera as próximas etapas, né? Lembrando que o ano passado essa pernada final foi no ponto forte do Guilherme Farrés, onde ele deu um upgrade aí, né? E vamos ver o que nos espera. Agora falando da 450, que corrida também, meus amigos. Jeff Herlings acelerou um monte, não só ele, né, mas como todos os pilotos, mas o Herlings mostrou ali, ligou o Beast Mode nas últimas voltas, quase pegou Lucas Koenig. Comentar um pouco aqui dos pilotos. Quinto lugar para os 5 vezes campeão aí, que tem tido bastante problemas com a Yamaha nessa transição aí, o Tim Geiser. A primeira bateria foi bem frustrante, que ele não conseguia passar seu companheiro de equipe, o companheiro de equipe fechando ele, cruzando nos saltos, quase se bateram no salto. Ele saiu bem frustrado. Na segunda ele não consegue largar tão bem e chega até o Kevin Velandro, mas não consegue ultrapassar e faz um sexto e um quinto para um quinto na geral. Quem andou muito bem foi ia falar McLellan, não, é o Kevin Velandro, né? Piloto que já defendeu a Holanda, vai defender agora a África do Sul, que é o país que realmente ele nasceu, né? Ele tinha a dupla cidadania. Fez o seu melhor resultado pela Ducati, o melhor resultado dele é vitórias, né? Ele já ganhou na etapa da Sardenha na areia, né? Fez 2 primeiros, dominou a etapa. Fez um oitavo na primeira bateria e um quarto na segunda, andou muito bem, não largou tão bem na primeira bateria. Na segunda ele consegue largar em sexto, vem ganhando posições ali no final e mostrou um ótimo resultado para os fãs aí sul-africanos aí, com 4º lugar na geral, né? Na segunda bateria e na geral ainda deu um 4º lugar, né? O melhor resultado da Ducati dessa temporada, que vai ter mudanças aí, falando um pouco de 2027, a gente pode estar vendo Romain Febvre ou possivelmente até o Maxime Renaux, né? Vamos ver que as próximas semanas vão nos mostrar, vão falar aí, tá? A dança das cadeiras tá começando a rolar. Falando em Romain Febvre, foi o cara que, na minha opinião, foi o mais rápido o final de semana todo, porém faltou o resultado no papel, né? Não viu as largadas. Quando largou bem, na primeira bateria ele largou um pouquinho melhor, ele cometeu uns erros, perdeu a posição para Vial e para o Herlings, ele teve que remar tudo. Quando ele conseguiu chegar no Herlings, cometeu um errozinho, aí no final o Herlings, vamos já não tá falando. Na segunda bateria ele larga um pouquinho melhor, briga, vai até um ponto ali, chega a, vamos dizer assim, a abrir até do Herlings, né? Aí dá uma pregada no final, sentiu um pouco a parte física, o Herlings passa ele bem agressivo, né? Se ele mantém na canaleta, o Herlings ia jogar ele fora. É difícil a gente ver essas atitudes do Herlings, mas o Herlings veio para matar ele ali e já estava na parte final da prova, era tudo ou nada, né? Outra parte legal, gosto de estar falando do Simon Laffer e da disputa de companheiros de equipe. O piloto, ia falar Tom Cruise, não, Tom Vial, ele viu, né, que era o Romain Febvre, jogou duro, praticamente 12 minutos da bateria, e o Romain Febvre passa, ele vê que é o Herlings, ele já abre, deixa o Herlings passar, que ele sabe que está na disputa pelo campeonato, ou está tentando se recuperar no campeonato. Foi um final de semana que doeu pro Herlings, não sei se ele chegou atrasado na corrida classificatória, ele foi um dos últimos a alinhar e tudo por fora, até os comentaristas falaram, nossa, o Herlings viajou nessa posição, ele foi um dos últimos a alinhar provavelmente ali, que a gente viu, e ele largou por fora, ele largou lá para trás, e como tava se soltando aí na pista, a pista não tava tão detonada, ele fez somente um sexto, ainda se recuperou muito bem em 20 minutos ali, e já tomou, e o Lucas Koenig venceu, né, ele já tomou 5 pontinhos no campeonato, e mais as 2 baterias, né, esse final de semana foi bem dolorido para HRC, ele, vamos dizer assim, ele vinha mantendo o Lucas Koenig na bateria toda ali, 5, 6, 3, às vezes ganhava algumas posições, ele não largou tão bem, ele veio de quarto, demorou para ir para segunda na primeira bateria, na segunda ele foi um pouco mais rápido, acredito, mas na primeira bateria ele foi por tudo ou nada as últimas voltas ali, veio, colou no Lucas Koenig, comete esse erro aí que eu vou mostrar para vocês. Cara, não foi um erro, né, ele caiu, a traseira caiu um pouquinho num degrauzinho e ele toma um tombaço, mas ao mesmo tempo podia ser muito pior.
E na segunda bateria, ele socou a mão, mas faltou um pouquinho na parte final, não conseguiu dar o Beast Mode. Segundo lugar na geral, aí sofreu, tava 52 pontos, se eu não me engano, tava 57, agora foi para 68 a diferença para Lucas Koenig. Lucas Koenig que dominou, boas largadas, na minha opinião, às vezes ele dá o tiro no começo, depois ele vai mantendo ali 4, 5, 6 segundos de diferença, e no finalzinho comete alguns erros, o pessoal cola. Eu acho que dá para ele aumentar um pouquinho essa diferença aí, para ficar um pouco mais tranquilo. E ele que tem sentido um pouco o final das baterias, tem subido um meio segundo, 1 segundo, enquanto o Erlings, às vezes o outro pessoal vem chegando nele. Então, talvez ver o cansaço dessas corridas, uma atrás da outra, vai ter agora Salt Week, depois ele tem um final de semana para descansar, para retornar pro MXGP. Então, isso vai ajudar ele. Mas o campeonato aí, ele já tem uma etapa na frente, né? Tem 60 pontos por etapa. Então ele já tem uma etapa e 8 pontos aí para administrar o campeonato. A gente espera que faça uma boa etapa nesse final de semana em Salt Week, no AMA Motocross. Vamos ver o que acontece, né? Dos irmãos Koenig aí nessas próximas etapas. A próxima etapa do MXGP é na Grã-Bretanha, em Fox Hills. É uma pista alucinante, no meio de 2 montanhas, assim, ela vai subindo, descendo, é bem tradicional essa pista, fazia muitos anos que não tinha corrida do MXGP lá, então vai ser bacana ver. Então, pessoal, agora só do Decarli, falando, talvez, como a saída dos Lucas Koenig já é certa, os grandes candidatos aí, Maxime Renaux, talvez na 450, e Valério Lata para 250, saindo da HRC, que não tem obtido bons resultados, tem faltado um pouco de parte física, largadas. Vamos ver aí, parece que esses vão ser os substitutos dos Koenig Brothers na Decarli Racing KTM. Então, pessoal, dessa etapa dessa semana é isso daí. A gente se vê semana que vem. Esse final de semana tem AMA Supercross, vamos ver como que as coisas vão acontecer. Torcendo aqui que o campeonato pegue fogo, né? Já embolou os campeonatos, já temos novos líderes em ambas categorias. Então é isso daí. Até semana que vem para a gente trazer tudo para vocês aqui novamente que rolou nesse final de semana e vamos para cima. Valeu! Bye!